Se você caiu aqui nesse canal, pois é, não foi à toa. Esse é o Negritude em Cena, um podcast que fala de ativismo negro, que fala da cultura afro-brasileira, afro-carioca, e fala de Jacarepaguá, fala da Cidade de Deus, fala das favelas do Rio de Janeiro, fala do ativismo negro na política. A gente vai falar de política também. E hoje, em especial, estamos aqui com a presença de um camarada sensacional, ator, produtor cultural e ativista político, por que não, Paulo Mileno. Fala aí, Paulo, como é que tá você e os projetos, como surgiu o Paulo Mileno? Solda aí o pessoal de casa, a sua militância, o seu público aqui de Jacarepaguá, que sempre te acompanha. Eu tô bem, graças a Deus. Bom, antes de mais nada, acho que fica parecendo meio que clichê, né? Mas eu quero agradecer o convite feito por você e pela equipe. Você é um parceiro, um amigo, também citar um camarada também, um companheiro. Tive já a oportunidade de os trabalhos que eu fiz, que eu desenvolvi, que eu captei o recurso, você fez junto Sim, comigo, me sim. ajudou a realizar esses projetos, desde um cine-teatro, Quilombismo em Tempos de Guerra, para um documentário também, Encruzilhada entre Terreiro e Quilombo em Jacarepaguá, Ressignificação Civilizatória no Sertão Carioca. Parece que o título é muito grande, mas na verdade é a mesma coisa, É. né? E foram dois projetos, né? Foram dois Sim, sim, projetos que sim. eu tive a oportunidade de produzir em parceria com o Paulo. E ele fez uma pesquisa bem aprofundada sobre o quilombismo, sobre Jacarepaguá como um grande quilombo aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E foi uma satisfação realmente fazer esse trabalho com você em parceria. Interessante que esse trabalho roda os cineclubes aí do Brasil, né, Sim, Paulo? sim, sim. Os cineclubes, tanto em espaços ditos chamados independentes ou alternativos, e locais também de exibição, como festivais também. Tem uma curiosidade. Quais festivais esse projeto já rodou aí no mundo? Então, eu não vou lembrar todos exatamente, É, o mas que, assim, que lembra a aí? primeira, que é um fato até curioso, o primeiro festival internacional que ele passou foi logo em Portugal, justamente na terra do nosso, né, escravizador, né? Isso foi Dos nossos interessante. algozes, né? Isso, Do passado. Hoje Portugal exatamente, também está sim, arrependida, né? sim, Se sim, mostra um país arrependido das atrocidades. exato. Passou também festival em Curitiba também, né? Bom, Santa Catarina, aqui no Rio de Janeiro, não é chamado um festival, mas é um grande encontro de cinema negro, tanto africano como das diásporas também, e do cinema brasileiro. Então ele cumpriu um papel, uma trajetória bastante interessante por uns primeiros trabalhos, né? E assim, eu fiz exibições também dentro de escolas, inclusive dentro interessante. Isso é bom sala de porque aula, assim. o Cineclube, ele acaba aproximando, ajudando na educação e na Uhum, formação desses jovens também, porque a gente tem hoje o celular, que é uma ferramenta de audiovisual, que ela precisa ser bem aplicada. Ela, quando não é bem utilizada, a gente já viu aí os problemas que isso leva na formação dos indivíduos jovens demais. Então, quando a gente leva o audiovisual para a escola de forma é, responsável, para utilizar ele a favor da educação e da formação dos jovens, principalmente dos jovens negros, né? Isso muda muita coisa e forma realmente o sim, sim. indivíduo como uma pessoa que tem a agregar muito na nossa história e na nossa luta, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. É exatamente isso que você falou. Vou só complementar, né? Eu fiz esse filme também no Gonzaguinha, no Teatro Gonzaguinha, lá no Centro de Arte Caluche, que é um lugar que eu também faço até uma residência artística, me dou muito bem lá com o pessoal. E no teatro a gente exibiu dentro do teatro, mas também fizemos formação de plateia com as escolas ao redor. Então, assim, é um teatro pequeno, mas é muito aconchegante. E a capacidade ali é de 120 pessoas. A gente conseguiu metade Massa. da capacidade com as escolas. E foram os professores também. E ao final da exibição, acaba rolando o debate Sim, o também Cine comigo. Clube, isso Então, é praxe. foi fundamental. Me Porque fala, Paulo, como foi a recepção dos jovens ao ver um filme que fala sobre a história do antepassado?
deles. Sim, Como é que foi para os jovens? Que a maioria dos jovens da escola pública são negros, né? A sim, partir de que a sim. gente tem que hoje o IBGE entende como negros, não só pretos, mas pardos também, né? Como foi a recepção desses jovens das escolas que você passou com o Cine Então, Clube? foi muito interessante porque foi um impacto, né? Tanto para eles, jovens, né? Ali na primeira ou segunda adolescência, e inclusive para os professores também, que isso foi muito interessante também, né? Ver que o cinema não é uma coisa tão distante, né? O cinema parece que é uma coisa longe, porque somos acostumados a ver as salas de cinema dando tanto espaço para o cinema comercial, né? Que de Isso, fato isso. tem o seu lugar, porque é um cinema realmente que tem um investimento maior, né? Uhum. Que é o cinema americano. Mas o cinema nacional, ele não é tão distante assim, né? Você, Não. quando leva o cinema para dentro da escola para educar, para falar sobre quilombismo, para falar sobre Abdias Nascimento, Sim. para falar sobre Jacarepaguá e seus quilombos em Jacarepaguá, né, os Uhum. quilombos urbanos, né? Então você aproxima o cinema desses jovens e até os professores Sim. passam a enxergar o cinema como uma ferramenta de educação, não é, Paulo? Sim, total. Assim, eu fiz as exibições nas escolas, em algumas escolas de Jacarepaguá, mas também fiz lá na Baixada Fluminense, em Mesquita. Legal. E fiz também, acho que para quem não conhece, Baixada Fluminense é um estado fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, na cidade, é uma outra cidade fora do Rio de Janeiro, né, da cidade, porque estado de Janeiro é uma coisa e cidade é outra. Eu Sim, queria só explica, explicar, explica um pouquinho para o pessoal que está te acompanhando essa questão, essa divisão que tem aqui no Rio de Janeiro quando se fala que eu fiz um projeto na Baixada Fluminense, né? E aí, como é que se entende? São várias cidades ali que tem na Baixada, como é? Explica isso um pouco. sim, eu queria explicar isso, porque assim, Jacarepaguá, como o Matheus fala muito bem, é situado na zona oeste do Rio de Janeiro, Do município. em município do Rio de Janeiro, e que inclusive recentemente os vereadores aprovaram, tem que ler isso melhor, entender isso melhor, mas parece que agora o nosso bairro Jacarepaguá foi deslocado para sudoeste, já não é mais zona oeste, agora é Sério? sudoeste, Tem isso aí, tem- primeira tá, mão, hein? tá Aqui, ó, primeira tendo. mão. Tá Só essa tendo essa. informação aí já vale um like. E olha, compartilha, comenta e veja se você já sabe disso. Explica isso então, Paulo. Quer dizer que os vereadores eles estão deslocando a zona Sim, oeste do sim, Rio, sim, que sim. na minha opinião, né? Aliás, na minha opinião só não, na opinião, acho que das pessoas percebe-se que é o maior ramal que tem na cidade, não tem a maior Uhum. parte da população também. Então está sendo Sim, deslocado para a zona sudoeste, isso, não será mais zona exatamente. oeste? Exatamente. Porque aqui lá em São Paulo existe extremo zona oeste, né? Extremo zona Sim. sul. Aqui no Rio de Janeiro não existe isso. Né? Então, assim, o que seria de repente extremo zona oeste seria mais Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, que é um lugar mais distante. Então, Jacarepaguá Jacarepaguá ficou como, então, ficou como sudoeste agora. sudoeste. Isso, isso. Nossa. Isso é uma discussão que ainda está na Câmara dos Vereadores. Ou já está meio que definido. Então, eu li superficialmente isso, mas parece que Que já é uma foi já tendência. aprovado. Ah, já foi aprovado? A gente tem que ver essa questão aí, Tá. tá? É. Eu entendi que parecia que algo ia ser votado a respeito, né? Mas, enfim, Sim, me explica mais uma coisa, Paulo. Então, a recepção dos jovens lá nas escolas foi ótima, os professores sim, sim, aprovaram também, né? sim. Mas me conta assim, como foi produzir cinema na guerrilha em Jacarepaguá e rodar esses quilombos urbanos que tem em Jacarepaguá? Como foi a logística? Como que você organizou isso? O roteiro, os temas que Sim. você pesquisou de cada local, como que você desenrolou essa parte aí? Perfeito. Assim, só para falar, antes de falar isso, queria só explicar a questão que hoje muito se fala muito em território, né? Com essa desmembração de Jacarepaguá, Sim, do bairro, da zona, é importante a gente também ter consciência que é o seguinte, hoje se fala muito da questão do território, e assim, Jacarepaguá, então vamos falar que é um território enorme, muito grande, muito grande. né? E com a especulação imobiliária, ele já vendo sendo desmembrado já ao longo da sua existência, né? Aqui, por exemplo, a gente está é tido como Barra, mas na verdade era Jacarepaguá. Jacarepaguá. E só para a gente ter um recorte que não está no mapa, mas ainda está
no espaço, né? Como dizia o grande Milton Santos, o geógrafo. Se a gente pega ali o aeroporto de Jacarepaguá, então dá para entender que até ali é Jacarepaguá, só que ali já é chamado de Barra, né? Então Nossa. Barras começa a partir do Bosque da Barra para Bosque lá. da Barra para Do lá, aeroporto de Jacarepaguá para cá tem que ser Jacarepaguá, não Jacarepaguá, dá para ser perfeito. aeroporto da Barra. Então isso só para Se o gente. aeroporto Exato, que sim, é da Barra se sim, chama aeroporto de Jacarepaguá, então sim. Jacarepaguá deveria ser dali para cá tudo Jacarepaguá. Aqui então não Tudo deveria isso. ser Barra, É, né? Deveria ser Jacarepaguá. exato. Inclusive está acontecendo, Paulo, na Cidade de Deus, né? Uhum. Há uma parte da Cidade de Deus ali no Karatê Oiteiro. Logo, logo também vai deixar de ser Cidade de Deus e vai virar Barra, Vai virar Barra. ou Barra Sim, Olímpica, ou vai virar Curicica. sim. Ali é Cidade de Deus, ali está Exato. sendo construído um condomínio de classe média. Então, Sim, sim. essa questão da- do, do desmonte das Sim, comunidades, né? sim, sim. De relocar as pessoas de um lugar para o outro e renomear, né? Uhum. Em virtude Renomear. de um imposto, a questão toda, IPTU, essas IPTU, né? coisas. Sim. Então, tá rolando isso agora em tempo real, Sim, sim, aqui em assim. Jacarepaguá, ali no fundo da Cidade de Deus. Ali onde a gente filmou, o pessoal chama de Barra Olímpica, ali tinha um autódromo de Jacarepaguá. E não dá pra você Sim, pagar uma história dessa, né? é. E uma casa de show que Acho agora que já Ayrton mudou. Senna chegou a correr Isso. naquele autódromo, né? Chegou Foi a a primeira correr corrida ali, chegou a dele. correr no nosso filme, É, aparece só isso. Tem uma casa de show que já mudou de nome várias vezes, agora não sei que nome é ali era agora. Barra, né? Chamava de Barra Music. Music. Entre a Gardênia e a É, Cidade de Deus, como é que ali é Barra a Music? Barra Entendeu? Music. Entre duas comunidades, a É. Gardênia de um lado, colada é a Cidade de Deus do outro. Então, só pra gente Se fazer. o aeroporto que tá mais pra frente Exato, já é de era Jacarepaguá, Jacarepaguá, como é que a casa de show era Barra sim, Music, sim. né? Eu queria até indicar aqui a tese da professora Silvia Peixoto, uma antropóloga, uma historiadora também. Ela mora na freguesia de Jacarepaguá, Como né? é o nome da professora? Silvia Peixoto. Silvia Peixoto. Isso. E ela fez uma pesquisa muito interessante, que na verdade tanto Jacarepaguá e a Barra e Recreio eram orla de Jacarepaguá. A Barra, né? Era uma Isso, barra de isso, é. Jacarepaguá. Só que com a especulação imobiliária, esse processo de gentrificação que vem acontecendo nos bairros, inclusive até em comunidade, acho que só para citar o exemplo do Vidigal, que eu acho que é o exemplo melhor de gentrificação, né? Aí começa a mudar os nomes, aí Vira começa Barra da Tijuca, que tá do isso, outro lado. exato. A Agora Tijuca tá do outro lado da sim, montanha. sim, Então virou a Barra exato, da Tijuca e a exato, Barra de exato, Jacarepaguá. exato, Juntaram exato. as duas barras e deixou, Sim, vamos deixar Barra. exatamente, Perfeito, entendeu? Paulo. E então me conta um pouquinho pra gente, que eu não entendi essa parte. Você fez uma pesquisa, você visitou os quilombos, Sim. os temas de cada local que você visitou. Como que você definiu isso? Então, eu quis pensar a questão do lugar onde eu moro, né? Onde eu cresci, né? E por entender que Jacarepaguá tem uma história muito rica, né? Eu não posso falar da história do Brasil, do Rio de Janeiro, de um modo assim geral. Eu preciso ser mais específico. E Jacarepaguá contempla bastante essa história, tanto de luta do Rio de Janeiro como do Brasil também. Quando fala que o Jacarepaguá é sertão carioca, costumo dizer para as pessoas que é o histórico sertão carioca, embora desconhecido dos livros de história, Pô, né? explica isso aí. Já veio outra informação aí, olha só. Compartilha e já dá o like, hein? Jacarepaguá como sertão carioca. Isso, é. Me explica isso então, Assim, Paulo. era um bairro de características rurais, né? Longe, longe do Isso, centro, bem. né? Ainda eu quero até citar aquela música mais nova do Jota Quest, que eles brincam, né? Jacarepaguá é longe pra caramba, Jacarepaguá fica Sim, depois verdade, da Barra, é. Jacarepaguá só se for de carro, né? Ainda apesar do que hoje nós temos o metrô, né? Temos o BRT, linha amarela, e a gente consegue se conectar a outros lugares com mais rapidez do que ao invés de só pela Serra Grajaú Jacarepaguá. Para quem não conhece, tem até uma serra também. Tem até uma serra que separa ali, Isso, né? Tem duas serras. Tem a Serra de Grajaú Jacarepaguá e tem a serra que é do Alto da Boa Ah, Vista, sim, que sim, sai na sim, sim. Tijuca, Exato, que deu exato. origem ao Aham. nome Barra da Tijuca, porque Sim, era essa sim, orla sim. da Tijuca que virou orla da Barra, virou Barra da Tijuca, né? Virou uma barra ali, né?
que é Aham. a orla, o nome que se dá a orla, né, de algum Uhum. lugar no Brasil. Então me explica aí, se aí você pesquisou os terreiros eu quero entender essa parte, Paulo. Era sertão, um sertão carioca, Sim, que é como sim. você explicou aqui. Mas como que de sertão carioca vira terreiros e aí tem esse quilombismo que você Sim, sim. fala no filme? Assim, hoje praticamente o que sobrou do sertão carioca você encontra em Vargem Grande, né? O resto de Jacarepaguá praticamente já está muito urbanizada, então a gente já perdeu muito Essa essa imagem que a cultura gente do sertão, tinha esse do clima do sertão, sertão exato, carioca. sim, sim, sim. Então, quem for para Vargem Grande vai ver um Ainda tem pouco do sertão. essa essência, essa hora do sertão carioca. No Pau da Fome também, mas no Pau da Fome já aconteceu já uma outra questão, que quando você ia a Laje, só de você chegar lá, você já sentiu um ar puro diferente, você sentia que estava em outro Sim. lugar, e hoje já está já um clima abafado. Então, já está descaracterizando também em relação ao sertão. Muita serra, muita montanha, né? Sim, sim, Me sim. explica uma coisa, Paulo. Quanto você sabe dizer quantos quilombos tem em Jacarepaguá? Então, registrado são dois. Dois. Dois, que é o quilombo do Cafundá Estrugilda e o quilombo do Camorim. Registrado que eu falo Registrados, certificado, né? Reconhecidos. mas fora do registro. Tem o próprio, no próprio Pau da Fome, que a gente fez lá também, lá em cima. Na verdade, quando você entra na reserva do Pau da Fome, você subindo a mata, né, você ainda passa por casas no meio da floresta, Sim. né? Então, Um o, pau da fome, Astrogilda, Cafundá, né? o quilombo do Camurim. Camurim. Isso, é. E aí tem um ali Do no outro lado, Campo Grande, que é do outro. Curupati também tem um quilombo ali, Ali é o urbano. quilombo Aquilar, Aqui que lá, é isso, é. acho que tem quilombo também na ali perto do Bispo do Rosário, né? Bispo do Rosário ali é em Colônia, Na não. colônia não tem um Isso, quilombo ali, não? No Pau da Fome que eu falo é a Pedra do Quilombo, que é até digamos assim, um ponto Sim, turístico, as pessoas vão lá, né? Mas tem a história registrada através da oralidade, que é uma questão que a gente discute também. A história não pode ser meramente vista do ponto científico, sim. né? A questão da oralidade também é A ciência. E assim, academia exige que a história sim, esteja registrada, documentada no livro, né? sim, sim, sim. E E a assim, história do povo negro, ela é, exato. na maioria das vezes, passada oralmente. Então, E assim, e do outro lado da floresta, do que é o Parque Estadual da Pedra Branca, que é uma floresta então já temos gigantesca, quantos quilombos? aqui reconhecido, Não reconhecido dois. Mas contando esses lugares que você citou, que sim, são aquilombados sim, também. sim, sim, Porque para mim ali, você falou eu expliquei ali do Bispo do Rosário, aham, ali na colônia, né? sim, Aquela parte que tem aquele arqueoduto, uhum, ali você tem ali é um patrimônio, quilombo, né? Ali é um aham, quilombo, sim, aquela comunidade que está ali, você vê que é sim, uma sim, comunidade sim, sim, quilombola, mas que não tem o título de quilombo e nem tem uhum, a cultura sim, sim. de se preservar como um quilombo, mas você sente que, Você que ali percebe as é uma pessoas comunidade sendo criadas, aquilombada ali. aham, Ali sim, é bem fechado ali. aham. A história, as coisas que acontecem ali. É o lugar que assim, os próprios moradores de Jacarepaguá não conhecem. A gente foi lá É. filmar lá, né? E os próprios moradores não conhecem. Quando vai lá, vê tanto aqueles arcos, que não é só os arcos da Lapa que nós temos no É. Rio de Janeiro, nós temos também os arcos Você lá da sabia, colônia, pessoal, que tem Arcos da Lapa do Rio de no Rio de Janeiro. Janeiro, na Zona Oeste, em Jacarepaguá, ali na colônia. Então é muito interessante, né? Não, isso aí seria arcos da colônia, não seria É, da não seria Lapa. Arcos da Lapa, Da seria Arcos Lapa da no centro do Rio de Colônia, né, o Janeiro, que a gente nome. tem os outros arcos também. É. Né? Tem um chafariz, Não, tem então igreja. ficamos. Você mapeou quantos quilombos e terreiros que você mapeou ali Então, com o filme? ó, primeiro, só para a gente fechar a questão do quilombo. Sim. Do outro lado do Parque Estadual da Pedra Branca, considerada a maior floresta do planeta, do outro lado, e inclusive em volta Floresta dela, urbana, né? em volta dela são 17 bairros, né?
E nós temos o Dona Belinda lá em Campo Grande, que ele também é certificado, é um E quilombo. também a Zona Oeste. Isso, também é a Zona Oeste. Na Lagoa, o quilombo da Sacopã, também é Sacopã. certificado, e no quilombo do Pedra do Sal, que é no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, Jacarepaguá, desses 5, 2 estão em Jacarepaguá, desses que são registrados. Esses registrados. Isso. Agora, não registrados tem muito mais. Sim, tem muito mais pra gente levantar, É. né? E os terreiros que você visitou para gravar? Sim, Foram terreiros incríveis. incríveis. Eu vou pedir desculpas agora, que agora eu não vou lembrar, porque eu fui no terreiro, inclusive, da Elorixá, a Rosângela. Vou pedir desculpa por não lembrar o nome desse terreiro, mas eu sei que a nação é de Efon. Um terreiro lindo, maravilhoso. Se você souber, por favor, me ajude. Yalodê, Rosângela, sua benção. Muito obrigado pela recepção. Fala com ela aí. Opa, sua benção, Alodê, muito obrigado por manter as portas abertas da sua casa, tá? Eu já fui, já fiz meu filme lá e com certeza eu vou voltar. Obrigado E a demais. mãe Rosângela, Isso. a senhora precisa vir aqui para contar a história do seu terreiro, para contar a história de luta do povo de Axé aqui também com a gente. Está convidada. E fala um pouco então de como foi os Sim, lugares, os terreiros que você fui, passou. fui nesse terreiro dela, que é lindo, uma casa linda. E vou pedir desculpa também para o Miranda também. Eu fui no terreiro Antônio dele, Miranda, mas a casa dele tá até fechada hoje em dia, não tá. Queria mandar um é um abraço terreiro pro desativado, Miranda né, também, do isso, é um camarada terreiro Miranda. desativado, e lá é um terreiro de Umbanda, né? Sim. Então, Então você foi num terreiro de Candomblé, um terreiro de Umbanda, isso, né? isso, isso. E me explica então, Paulo, como que é, se deu essa fusão da Umbanda e do Candomblé no filme, como que você abordou, como que você conseguiu juntar Sim, as duas culturas e explica como que você justifica no território de Jacarepaguá ter tantos terreiros, quilombos e essa questão de nações diferentes, de uhum. culturas que mesmo sendo de matriz africana são de São, ritos diferentes. são de rito diferente. As pessoas acham que reduz tudo a uma coisa só e não é uma coisa só, é uma coisa Se diferente. criou matriz africana, a cultura de matriz africana, e generaliza Sim, sem entender que são de, de, de ritos diferentes, né? totalmente, Fala um pouco sobre isso totalmente então pra diferente. Inclusive, gente. assim, até pra gente pensar, tem gente que acha que a África é um país, né? A África é um Isso continente aí é super tremenda diverso, ignorância, né, né? rapaz? E aí, diga-se de passagem, a demarcação dos países do continente africano hoje não são as mesmas fronteiras originárias, né, que foi repartida durante a Conferência de Berlim. Isso aí é só uma coisa para a gente também Para iniciar essa discussão. se atentar É. a isso também. E para explicar melhor também, é só a gente também levar em consideração que, por exemplo, o vietnamita, ele é diferente do chinês. O Claro. japonês É. é diferente também. Mas os pretos, as pessoas Isso, insistem em achar que é tudo que é igual. tudo igual. O norueguês é diferente do grego, Sim, né? O português é diferente perfeito, do Paulo. sueco. É, Então, perfeito, e Paulo. por aí vai, né? Então, por que que o preto é a mesma coisa? Ele não é Claro a que mesma não. As coisa. nações que vieram para compor esse candomblé, né? Exato, Fala um entendeu? pouco sobre isso, então. Sim. É... A Inclusive, formação desses terreiros aqui de Jacarepaguá que vieram para sim, aqui. sim. Primeiro eu Povo vou, banto. primeiro eu vou responder a sua pergunta, o porquê do terreiro de Umbanda e o porquê do terreiro de Candomblé no meu filme, Sim, por né? favor. Porque tem esse contexto que são coisas diferentes, né? A pessoa fala que é macumba, mas assim, macumba também é um instrumento musical, é diferente também, é bom a É. gente se atentar a isso também, né? Pessoa, é só você jogar no Google aí que você vai ver que é um instrumento musical, né? Vai aparecer a foto. Na Bahia também entende-se que macumba também é a remada, né? O movimento da dança da remada Sim, sim, também sim. é movimento de macumba, né? Essa Aham, remada, né? sim, sim. Da dança. Mas fala um pouco o porquê da Umbanda e do Candomblé no mesmo filme que Sim, se trata de um, sim. de um, de um território, de Aham, Jacarepaguá. perfeito. Então, quando eu quis fazer esse filme,
primeiro que me chamou a atenção, e a gente conversando, até quando, não sei se você vai lembrar, quando eu falei, pô, agora eu tô com um título novo. Aí tu falou, pô, gostei desse título aí, que eu tinha mudado o Sim. título, porque a princípio, falando de um quilombo, mas não só desse quilombo, falando do bairro de Jacarepaguá, né? Por isso que tanto falam de uma encruzilhada. Então, encruzilhada, se a gente pensar na cruz, são três tópicos, né? Três temáticas que a gente aborda. Uma era a questão do território, a outra do patrimônio, a outra do quilombismo e a outra do pensar na Goa, que é um pensamento do professor Muniz Sodré, né? Então, quando eu conheci o quilombo Cafundá Estrugilda, conheci a partir de quilombo, mas fui saber através da história que tinha um terreiro lá, né? A dona Astrugilda era uma mãe de santo, mas uma mãe de santo de Umbanda. E esse terreiro ele foi desativado em 1962. E eu achei muito interessante que tinha uma entidade, né, Pai Tertuliano, que baixava nesse terreiro. No período que Que da existia. fundação dele, que ele existia, Isso, exato, né? com a mãe Astrogilda. Isso. E os escravizados, eles cultuavam, né? Nesse momento já durante a escravidão, então são momentos totalmente distintos, diferentes, né? Longínquos. Mas essa entidade, ela passava por esse período também. E através dessa lenda urbana, né, digamos, a oralidade, foi a justificativa para que esse terreiro ganhasse a certificação da Fundação Como Cultural quilombo. Palmares. Como quilombo. Isso, pela Fundação Cultural Palmares, através da mão do grande Hilton Cobra, o Cobrinha, um ator, um gestor maravilhoso, baiano também, fundador da Companhia dos Comuns, um ator assim, fora de série, um produtor fora de série, né? Então, queria registrar isso também, um grande Cobrinha, né? Então, daí eu fiz essa conexão entre um quilombo, né, e um quilombo que ganhou a certificação através dessa lenda urbana, através por ter sido um terreiro, É. né? Hoje não funciona como um terreiro Não, desativado. esse Ele é um terreiro não quilombo. existe, Não existe esse terreiro não mais. existe mais desde 62. E Então, aí por isso que virou um a gente quilombo. filmou É. lá no terreiro do Miranda, justamente, ele falou, mas vai ter que vir aqui, vai ter que limpar. Eu falei, não, é exatamente da forma como eu quero. Abandonado, Dessa forma desativado. aí, Como ficou porque... da última vez. Exatamente, porque eu queria um cenário de um terreiro desativado, E né? aí a questão da Umbanda e do Candomblé. Sim. É, na Bahia não existe a Umbanda. Uhum. Né, os baianos eles entendem do Candomblé, sabe como é que Sim. funciona, mesmo quem não participa. Mas no Rio tem a Umbanda, tem o Candomblé e em Jacarepaguá tem os dois e tem os dois no seu filme. Sim. Então, como é um que diferencia um do outro? Aham. Então, a Umbanda já é um contexto mais da cultura afro-brasileira, Sim, né? mais Mais abrasileirado, a né? cultura mais urbana também, né? Tem vertente da Umbanda, acho que por algumas razões que não precisa se explicar. Sim. A, Vamos tratar a, respeitosamente. a Umbanda que é chamada mais Umbanda Branca, é mais conhecida, É. do Zélio, né? Que foi fundada lá Umbanda em... branca. Umbanda branca. Olha só, pega a E, visão. Umbanda branca. O que vem a sim. ser. Eu não queria entrar nesse assunto, mas o Bom, que vem a ser a Umbanda branca? eu Que as também não. pessoas ouviram você falar agora, você vai ter que explicar. Porque é chamado de Umbanda Branca, é assim que a gente escuta, Mas né? tem algum porquê, alguma lógica de ter Então, eu não estudo a Umbanda. a Umbanda O branca? que eu sei era muito pouco. Foi fundada em São Gonçalo, Hum. da Lembra o história nome do pai de desse santo? Zélio, acho que é Zélio, Sim. né? E ele incorporou um caboclo e tal, e fundou. Agora eu não vou saber esmiuçar Certo. Porque o diretamente. candomblé tem os vuduns, as Os inquices, os orixás, orixás, os encantados, sim. né? E a Umbanda, ela tem os santos católicos Sim, também, tem, sim, né? sim. Como é que se dá isso? Então, Como que... vamos Pra chegar gente lá. entender... Nós temos essa Umbanda que é mais conhecida, não vamos entrar em detalhes vamos pelo tratar então, já que fato de você ser mais conhecida. só não denomina Umbanda branca, É, porque aí você vai ter que eu vou explicar. ter que explicar, complicado, né? Tá, então eu quero falar da Umbanda Fala Molocô, da que é mais um pouco ligado isso, da também às Umbanda e do tradições. Candomblé, que eu acho que já fala de uma forma
Mais genérica. O Moloco é mais ligado mais à África também. Mas vamos lá. Relacionado a isso que você falou, dos voduns, dos orixás, inquices, são as divindades de cada nação, nomeadas de uma forma diferente, de acordo com a cultura, de acordo com a tradição, Com a com a região ali identidade, com a região ali na região. África, né? Exato, sim. Mas assim, sabendo também que de uma forma ou de outra, esses povos também eles se relacionavam também Sim. um com Não o era só outro. guerra, não era só Isso, guerra. não é isso. Existe também um intercâmbio cultural entre eles, em que, inclusive, essas fronteiras de um país para outro, eu quero dizer mais uma vez, não são as mesmas que a Europa diz que é a partir da Conferência de Berlim. Sim. Tá? Isso é uma coisa que a gente também precisa Os registrar. reinos, os Isso, reinos, as tribos, não é? É bom você falar de reinos e vamos esquecer essa coisa de tribo. Vamos ficar. Ficar em reinos, Vamos, né? vamos ficar Ficar em em reinos. reinos também, né? Porque essa coisa da tornar uma. Eurocêntrica de Isso, tribos, né? Nos colocar que é como os tribal, antepados como que é tribal e tal, exato, entendeu? aborígenes, né? Isso. Que isso destruiu muito, matou muita Destruiu gente. totalmente, né? Vamos lá. E o termo que você tem utilizado muito também é interessante saber o porquê que você usa sempre esse termo. Esse termo, que é o termo escravizado. Não Sim, são escravos, ninguém nasceu escravo. pô, E os deuses, os orixás, fez sim, alguém de escravo e determinou você é escravo. Isso foi denominado, né? Você foi denominado, alguém denominado. colocou como escravizado. Foi explorado, Isso, né? é. Essa é uma informação até boa pra você bater essa claquete aí. É uma informação boa para claquete. Qual a informação, então? Fala aí, Paulo. Bom, você já introduziu. Já. Já bateu? Já Não, eu podemos preciso que você falar. pontue aqui para bater a claquete. Eu vou pontuar. Duas coisas. Eu vou citar dois autores Então, eu aqui. vou bater a claquete e aí você fala. Vamos Vamos lá. lá. Já vale um like e compartilhar aí. Formação quente. Fala, Paulo. Maravilha. Para citar o professor Molefe Assante, ele tem uma fala muito boa que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: não se nasce escravos. Boa. Escravos são feitos. Mas como você faz escravos? Você faz escravos criando uma perda de memória e Olha. criando uma amnésia histórica. E aí, quando você cria uma perda de memória e os indivíduos não se lembram mais a quem eles estão conectados, às suas próprias origens Tá sem chão. e às suas próprias tradições, aí é possível que eles passem a seguir qualquer tradição. Estão Então, soltos, estão sem chão, sem ter onde pisar, sim, sem uma base. Não olharam exato. para o passado, não olharam para Não, trás. Foi apagado a história. foi totalmente apagado, totalmente desconectado, E né? aí, no Isso, seu filme, que a gente acabou se aprofundando muito, aí no seu filme você faz esse cruzamento com a sim, Umbanda e com o Candomblé em Jacarepaguá. sim, Como que isso chega em Jacarepaguá e você percebe isso nos tempos modernos? sim. Então, o outro vou te responder. O outro autor que eu queria citar é o Manuel Quirino, Vale claquete? Vale Claquete, claro. Mais uma claquete aí, mais uma curtida, hein? É pioneiro dos estudos antropológicos e etnográficos, que é uma informação que quando eu vi assim me virou totalmente quando as pessoas falam virar a chave, né? Você tá de um lado, você totalmente. Na verdade, por isso que eu falo tanto escravizador, e você me entendeu bem, pegou bem, e eu não falo mais, já falei, claro, mas não falo mais Escravos. colonizador. Eu parei de falar isso. E por que que eu parei? Você fala desculpa, você fala o quê? Em vez de Falo, colonizador? eu não falo mais colonizador, vou falar escravizador. Escravizador, sim. E por quê? Na verdade, quem colonizou o Brasil foram os africanos. E por quê? Uma questão que a gente pode pegar até do próprio campo. Comida, música, Exato, é isso. Você já a entendeu. arquitetura, Você o já jeito de entendeu. fazer, o samba, né? Que é a grande música do Brasil, a grande cultura do Brasil, né? Então, realmente, quem colonizou foram o povo africano, né? Com sua Exatamente. música, sua Perfeito. culinária, sua Perfeito. cultura, Sim. Com a sua dança, seu agricultura. ritmo, sua agricultura, Isso. sua A medicina, né? medicina. Né? Porque o que é que acontece? Uma questão até de ordem semântica. Né? Se a gente pegar as colônias europeias, que
estão no Brasil, né, principalmente, né, Rio Grande do Sul, São Paulo, várias colônias, o que que elas fazem? Elas ocupam o lugar e transmitem a cultura delas ali. Por ser branco, todo mundo aceita que Isso, eles colonizaram. não, na colônia no sentido assim, uma colônia suíça, né? Uma colônia É, alemã. A colônia alemã, ela tá ali ocupando aquele lugar no Brasil e culturalmente. transmitindo a cultura deles entre eles. Perfeito. Vamos dar Perfeito. um outro exemplo. Colônia de férias. As pessoas vão para determinado lugar e ficam ali fazendo as atividades deles. Sim. Então, isso é um exemplo, são dois exemplos de colonizar. O que que a Europa fez? Quando chega no Brasil, ela, na verdade, ela não ocupou esse lugar e disseminou a cultura. Ela invadiu esse lugar, que é diferente de ocupar, ela invadiu e provocou um genocídio, né? Sim. Que alguns estudos Do sequestro, pessoas que vieram sim, sequestradas, né? até no campo sociológico as pessoas se dividem um pouco do termo genocídio e do termo extermínio também, Extermínio, é. né? Então, e o genocídio ele é visto de várias formas, né? Eu estava ajudando uma amiga, quero citar minha amiga Kiaisha Jambo, minha parceira, minha sócia, e ela falou na entrevista que ela deu agora a Thalita Xavier, no programa que vai ao ar para o canal I, falando sobre alimentação, e ela fala do Laila África. O Laila África tem uma obra que chama, não sei se vou lembrar exatamente o título, mas é o Genocídio Nutricional da Raça Negra. E ele fala da questão do nutricídio. Então, uma forma de você provocar o genocídio da população através da A nutrição. nutrição. E esse genocídio é também através da alimentação, mas também foi visto do ponto de vista espiritual. Não foi só físico, Não né? foi só Foi físico. mental, Cultural, acho que cultural, entendeu? É um eu vou termo pedir muito só mais. uma parte a você aqui, Paulo, para a gente falar o seguinte: a gente tá encaminhando para o fim. Sim, É muita informação, né? Eu queria que você concluísse a questão do filme. E eu queria falar aqui para você que está em casa, que você está vendo essa caixa aqui, ó, vote. É sobre o plebiscito popular que a gente precisa também forçar os nossos deputados federais a votar pelo fim da escala 6x1. Veja, Paulo, os bancos eles já ganham muito lucro com uma escala 5x2. É quem mais fatura no Brasil são empresas uhum, que têm essa jornada de trabalho, né? Foi provado que essa 6x1 não melhorou a vida de ninguém, não uhum, avançou economicamente, não fez uma melhor distribuição de renda e se produziu mais com essa escala. Na verdade, tem muitos problemas de saúde e tal. E aí eu queria te convidar, tá aqui, é, tá aqui, por favor, aqui é para você distribuir, caiu aqui o papel. Opa, peguei aqui. Essa daqui é a cédula, Paulo, de votação e aqui a lista de presença de que você participou da votação. ah, maravilha. Então você vai Tem votar o meu aqui, com voto. licença. Aqui você vota pelo fim da escala 6x1. Você vota também pelo imposto em quem ganha acima, As né? grandes fortunas. Mais de 50 mil Uhum, as grandes fortunas, né? E não cobrar como está sendo em quem ganha menos de 5 sim, mil, né? perfeito. Também você vota aqui. Você concorda que a água e o saneamento devem ser considerados É, um direito de todos é lógico. e não mercadorias para dar lucro a alguma empresa, né? Sim, Então sim. você vai votar aqui. Isso está aqui em Jacarepaguá, tem na Freguesia, tem na Cidade de Deus, né? Tem na Barra, tem no Recreio, tem também em Vargem Grande. Então é só procurar os movimentos sociais Perfeito. e que você pode participar. Também pode escrever aqui no nosso comentário de que lugar você está assistindo e eu informo a você em qual lugar você acha. Eu queria que você votasse e Agora, colocasse aqui, Paulo, o seu voto, por favor. agora, É, o voto é secreto, mas é, a minha posição você já só conhece, não volta tem, rapidinho aí que o nosso tempo está tem. esgotando. A gente Ó, E mas você vai precisar voltar outras vezes. antes de votar, você é a favor da redução? Sim, claro. Opa. Você é a favor de quem ganha de grandes fortunas? Você concorda, né, lógico. Coloca Na aqui. pergunta 2 é o seguinte, Matheus. Falando do nosso grande cineasta Walter Salles,
que é uma pessoa que veio já de uma família que já é conhecida, né? O pai é Sim. bancário. Ele mesmo se declarou publicamente que ele é a favor dessa taxação das grandes fortunas. Walter Salles, Walter diretor, Salles, um camarada isso, fantástico, diretor, Ainda Estou dos mais Aqui, ricos do isso, mundo, cineasta mais rico. Ele é a filme favor. Ele sim é, porque a gente é vê consciência, pessoas né? que dirigem Uber, pessoas que Que estão são contra, que né, na são que verdade, estão né? aí vendendo salgado, pessoas Aham, que estão na luta aí, aham. que são, na verdade, Sim, sim. empregados, né? É, é, Trabalha para si mesmo, mas se um dia é, ficar sem trabalhar, é. vai Isso, passar um aperto. e não Você que está tem nessa direito situação, nenhum, você não né? tem direito nenhum. Não é você que vai pagar imposto. Não é você que vai É, ser taxado nem nada. É aham, quem tá acima, é a galera do aham. Walter Salles pra lá. E o Walter Salles fez esse filme que nos encheu muito de orgulho, né? Eu queria que você concluísse nosso tempo esgotou. Esgotou, né? Desculpa. Infelizmente esgotou. Vamos Mas baixar queria que uma você, próxima vez, a gente sim, mas conversa queria que mais. você concluísse a questão do filme Sim, ali, como que você chegou nessa escolha ali em Jacarepaguá e como que você amarrou essas duas coisas lá, sim. tanto a Ubanda quanto o Candomblé, e que você fizesse um agradecimento aí para quem assistiu o seu filme e convidasse as pessoas a compartilhar e deixar também o seu Instagram, seu contato, para que as pessoas possam seguir você, Paulo. Ah, Queria maravilha. de antemão também agradecer a sua Não, eu, presença, a eu, que, sua agra- eu que participação aqui. agradeço o convite mais uma vez. Então, para concluir, né, nosso papo permeou por vários assuntos, e quando eu falo desse filme, da questão dessa encruzilhada, são esses campos que a gente tem, do patrimônio, que é Jacarepaguá, que você já falou da colônia, muitos moradores de Jacarepaguá não conhecem, inclusive a fazenda da Morena da Taquara, que agora vai virar um parque, muitos moradores Isso aí é uma outra não discussão. Não vamos conhece, entrar não nisso vamos agora para já entrar, ter, sim, para voltar sim, depois, que sim, isso é sim, uma outra depois a discussão. gente volta, mas assim, Foca vai aí no virar um filme. parque e muitas pessoas que moram não conhecem, que dirá pessoas de fora, Sim, né? Então a questão do patrimônio do território, que é o bairro em si, a questão do quilombismo e do pensar na Goa. Quilombismo é uma ideia, um pensamento desenvolvido pelo Abdias Nascimento, em 1981, que também dialoga muito com o professor Molefe Ketchasanti, que eu citei aqui, que é o teórico da afrocentricidade. Essas duas teorias foram desenvolvidas no mesmo ano, em 1981, inclusive até paralelamente, porque o Abdias estava nos Estados Unidos e o Abdias e o Molefe, ele conviveram muito junto, né? Então elas dialogam muito entre si, né? E o Pensar na Goa é uma teoria do Muniz Sodré, né? O grande Muniz Sodré. Então, com esse filme eu tive a oportunidade de falar do quilombismo, através do bairro de Jacarepaguá. E através perfeito. do Pensar na Goa também, que quando a gente fala do Pensar na Goa, né, é uma questão que o Jairo também, professor grande Jairo Jesus, também defende muito, que é a questão de ressignificação civilizatória. Matheus, eu vou falar que bom que já está terminando o nosso papo, porque em momento nenhum você falou numa das coisas, quando a gente começa a falar de religião de matriz africana, a pessoa já começa. A primeira coisa, inclusive, os próprios adeptos da religião já falam: ah, você incorpora, você não incorpora, como é que é? Eu falei, pô, tipo assim, é uma questão muito maior do É. que desse o ponto de vista só religioso, que já que já reduz muito, né? Ou Já, então, já. como o próprio Jário fala, o ingrediente mágico, são muito mais que isso, é uma ressignificação civilizatória. A gente saber desses povos africanos que vieram sequestrados para o Brasil e que cada povo guarda a sua tradição, a sua história e a sua identidade, mas que aqui no Brasil foi necessário recriar isso. E são povos diferentes, por isso que são nações diferentes. A nação Angola está falando do povo de Angola, obviamente, de Congo, Moçambique, né? A nação de Jeje fala do povo que hoje é o povo de Benin, mas ali era o reino de Daomé. Ao lado ali da Nigéria, aí já é o povo Queto, né? E por aí vai. Então, quando vieram para cá, foi necessário que a gente recrie, porque é uma questão, como a gente fala da perda de memória, é uma questão de a gente manter essa memória, né? Essa memória viva. Por exemplo, a questão do quilombo também, a gente não pode entender que foi uma questão meramente do ponto de vista do instinto de sobrevivência, né? O Alberto Costa Silva, ele fala que já na Alta da Guiné, já no século XVI, né, Uhum. no século XV, tanto para quando começa a questão da escravização aqui no Brasil, já se tem registro, já tinha registro de quilombos na própria savana africana, com
técnica de guerrilha e tática de guerra. Então, quando chega aqui no Brasil, peraí, o que que a gente vai fazer? Vamos sair correndo. Não é assim, vamos adotar as medidas que nós já tínhamos lá no continente africano e que foram reimplantadas aqui, Perfeito. né? Só para concluir, não vai dar para falar muito, porque quando fala da história do Brasil, fala muito desse ponto de vista do Brasil colônia, né? Mas é necessário que a gente estude o Brasil quilombista também, né? O Brasil do quilombo, porque se existiu escravatura, também existiu quilombo. E nem todo africano nascido no Brasil foi escravizado. Só para a gente resumir, o próprio Quilombo do Palmares resistiu durante 100 anos. Então, durante 100 anos, a gente teve diversas gerações que não foram escravizadas, que Resistências. foram resistência, foram livres, né? Então, a É. gente precisa mudar o ponto de E o vista. processo de escravização não se deu apenas com a escravização, com a venda dos escravizados e tal. Se deu também com o negacionismo, Sim, sim. em dizer que no país não se tinha, há uma discussão também sobre Rui Barbosa, se Sim. foi correto ou não destruir os Apagar. registros, Sim, apagar o sim, registro sim, para não sim. indenizar ninguém agora, né? Aham. Então, são outras discussões mais profundas que com certeza vamos ter aqui nesse Uhum. podcast. Eu agradeço a sua presença. Queria agradecer você mais uma vez, Preciso Paulo, demais, irmão. por voltar mais Obrigado. vezes, porque Vamos ficou voltar, muita sim. coisa aí que Sim, sim. você jogou no ar e que precisamos realmente nos aprofundar nessas Vamos discussões. voltar, Queria sim. agradecer você de casa que está nos assistindo aqui. E curta, compartilhe. E até semana que vem no nosso Negritude em Cena, o podcast da comunidade preta. Maravilha.